Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este momento da meditação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Celebramos neste fim de semana, neste domingo, a solenidade da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira leitura do livro dos Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 31. Depois cantaremos o Salmo 8. Segunda leitura, São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 5. O Evangelho segundo São João, capítulo 16, 12 a 15. Vamos agora escutar o Santo Evangelho. Depois apresentaremos algumas pistas, chaves para a compreensão desse grande mistério e também para aprofundar a nossa vida espiritual neste domingo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o tema que escolhemos para a nossa meditação neste domingo da Santíssima Trindade é a Trindade, mistério de comunhão e de amor. Trindade, mistério da comunhão e amor. Hoje celebramos um dos maiores mistérios da nossa fé, a Santíssima Trindade. Proclamamos com fé que Deus é o uno, um só entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus caros amigos, nós estamos diante de uma quebra-cabeça teológica. De um quebra-cabeça teológico, ou seja, algo que nós temos que entender profundamente. Mas estamos diante de um mistério do amor, revelado por Jesus, que nos convida a entrar em comunhão com o próprio Deus. A Santíssima Trindade, esta solenidade, é celebrada no domingo a seguir Pentecostes, ou seja, após a celebração da infusão do Espírito Santo. No Catecismo da Igreja Católica, diz-nos o seguinte, que a Trindade é um mistério da fé em sentido estrito, um dos mistérios ocultos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados lá do alto. Por isso, nós encontramos no Vaticano I, na Constituição Dei Filhos. É verdade que Deus deixou o traço do seu ser trinitário na obra da criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu amor como Trindade Santíssima constitui um mistério inacessível à razão sozinha. E mesmo a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica 237. Hoje escutamos o evangelista João, capítulo 16, 12 a 15.
nos situamos novamente na última ceia e contemplando ainda o discurso da despedida de Jesus. As palavras de Jesus convidam-nos a compreender a salvação não como um ato isolado, mas como permanente ação que se realizou e se realiza ao longo da história e do tempo. A nossa redenção é a expressão da comunhão da Trindade. O amor do Pai que nos criou não nos abandonou à danação do pecado, mas quando chegou à plenitude dos tempos, se manifestou em totalidade, plenitude, na encarnação e na redenção através da paixão, morte e ressurreição do Filho, e permanece acompanhando a humanidade através da ação vivificadora e santificadora do Espírito Santo. E a primeira coisa que precisamos entender é que a Trindade não é um conceito frio, mas é uma realidade viva de comunhão. O Pai ama o Filho se entrega ao Pai. E o Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho. E eles não existem isolados, mas vivem em perfeita relação. Deus não é solidão, Deus é família, é relação, é comunhão. É por isso mesmo, quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele nos criou também para viver em comunhão com Ele, com os outros e com a criação. Depois, Deus, a Trindade, é amor. Na primeira carta de São João, escutamos, Deus é amor. Isso não é apenas uma metáfora, é uma descrição da própria essência divina. Por isso, a Trindade nos mostra que amar não é algo que Deus faz, é quem Ele é. Vejamos bem. O Pai cria por amor. O Filho redime por amor. O Espírito Santo santifica por amor. E o mais belo é que esse amor não ficou fechado em si mesmo. E ele se abriu para nós. Em Jesus, Deus se fez um de nós. E pelo Espírito Santo, Ele habita em nós. A Trindade veio ao nosso encontro para nos fazer participar da sua vida e da sua alegria. Por isso, a Trindade nos convida à unidade. Viver a fé na Trindade é um convite à unidade na diversidade. É aquilo que o Espírito Santo também faz. Como cristãos, somos diferentes em dons, culturas, forma de pensar. Mas como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita harmonia, também nós somos chamados a viver em comunhão com os nossos irmãos, superando divisões, curar feridas, promover a paz. Por isso vemos que a Trindade é o modelo da Igreja como comunhão. Não somos uma multidão dispersa, mas um corpo unido pelo mesmo Espírito. Quando nos amamos, quando nos perdoamos, quando partilhamos a vida, nós revelamos ao mundo o rosto da Trindade. Estás a viver a vida de Trindade no mundo ou não? Perguntamos cada um de vocês, como tem sido a nossa vida? É união ou desunião? Sinodalidade ou individualismo? Caríssimos irmãos e irmãs, o mistério da Trindade não se entende apenas com a cabeça. E ele se acolhe com coração, contempla na oração, se testemunha da vida vivida no amor. Peçamos hoje a graça de viver como filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs, templo vivo do Espírito Santo. Que a Santíssima Trindade seja para nós modelo da comunhão, fonte do amor e horizonte da esperança. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuação de um bom domingo, domingo da Santíssima Trindade. O amor do Pai e do Filho nos une também
e nos conduz à paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz. Que Deus misericordioso vos acompanhe. Graças a Deus.